Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro e hoje venho fazer aqui o tutorial e análise do Navegador, um jogo que me chegou há algum tempo pela Mais Que Oca, que tem esta versão espanhola e brasileira. Digo brasileira porque tem aqui português do Brasil, mas serve perfeitamente para nós jogarmos também. Mas antes de falar do jogo, vamos ver como se joga e depois voltamos aqui para falar sobre ele. Então temos aqui o jogo montado para 2 jogadores, vou fazer isto de forma esquemática e a parte da configuração inicial já está feita, mas eu vou explicar aquilo que é essencial a fazer. Portanto, vamos ter que colocar o tipo de recurso na quantidade em cada local. Por exemplo, este diz 3 vezes ouro, portanto pegamos 3 peças de ouro aleatórias e colocamos aqui e fazemos isso para todas as localizações de ouro, de açúcar e de especiarias. Vamos ver aqui, é apenas uma, isto vai variando consoante os locais. Depois colocamos uma peça de exploração a tapar cada uma das rosas dos ventos, que vai simbolizar aquilo que é a exploração dos territórios. Os preços dos 3 tipos de matérias a trabalhar, não é? O açúcar, ouro e especiarias, começam aqui nesta linha e depois vão ajustando ao longo do jogo consoante aquilo que é o nosso sistema de produção. Cada jogador coloca então um trabalhador no nível 3. Vamos colocar um favor em cada um dos 5 tipos que nós podemos pontuar durante o jogo. Vamos colocar as fábricas dos 3 tipos de materiais, as docas e as igrejas, ajustando o mais à esquerda possível, o que vai fazer com que estejam espaços vazios no final da pista, que são os espaços mais caros, de acordo com a quantidade de jogadores que estão a jogar. Porquê? Porque cada jogador começa com uma igreja também, aqui, e com uma doca. Cada jogador começa também com uma fábrica aqui laranja, que não é da cor de nenhuma daquelas, embora seja muito parecido com o amarelo. Estas laranjas é uma fábrica que permite tratar qualquer tipo de material dos 3. Todos os jogadores começam com uma, começam com 200 de dinheiro nas moedas, com 2 barcos aqui na zona de Portugal, no oceano em frente, e com um favor especial que vão poder usar no final do jogo. E estas são as configurações iniciais do jogo. Então, o objetivo do jogo é fazer pontos de vitória e os pontos obtêm-se de variadas formas, a quantidade de barcos e de trabalhadores que nós temos, e começamos também com 3 trabalhadores aqui no nível 3, que é assim uma barra de progressão e registro. Portanto, o número de barcos que temos no final do jogo, de trabalhadores, vão dar pontos, mas onde vamos buscar a maioria dos pontos é do dinheiro e aqui dos pontuadores, segundo os 5 tipos de privilégios que vamos marcar, que nos vão dar pontos pelas diversas coisas que vamos fazendo durante o jogo. Então, como é que se processa? O jogo, o mecanismo principal de ativação e de geração das ações é aqui o Rondel. E é um sistema muito conhecido e muito aplicado nos jogos aqui do Mark Gertz, e que vamos ver em vários jogos, quer no formato Rondel, quer no formato de cartas, mas é isto que nos vai permitir. Ou seja, os jogadores, na sua vez, e começa onde os jogadores quiserem no início do jogo, vão escolher uma das ações e depois vão ter que jogar em forma sequencial. E assim podemos explicar todas as ações. Vamos explicar aqui, por exemplo, a ação trabalhadores. Na ação trabalhadores nós podemos contratar novos trabalhadores. E se vocês repararem, existem aqui umas tabelas de custo em 3 locais do mapa. O jogo vai ser jogado em 3 fases, fase 1, fase 2 e fase 3, e isto aplica-se consoante a fase. Como estamos ainda nesta zona, os barcos ainda não atravessaram para a fase 2, estamos na fase 1, e na fase 1 estão aqui os custos. Se por cada igreja que tivermos, o custo é 50 por trabalhador. Se não tivermos igrejas, na quantidade de trabalhadores que queiramos comprar, os custos são 100. O que é que isto quer dizer? Que como eu tenho uma igreja, eu consigo comprar um trabalhador a 50. Mas se eu quiser comprar um segundo, já vou ter que pagar 100 por ele. Portanto, imagina que eu comprava 2, seria 150, e então isto avançava 1, 2, passava a ter 5 trabalhadores. E estava feita a ação de trabalhadores. Vou devolver o dinheiro, porque assim não tenho suficiente para testar. Vou fazer então a ação navegação. Imaginemos que eu, num próximo turno, era eu a jogar, outro jogador escolhido, então era eu. Então agora entra o mecanismo do Rondel. Eu avanço no sentido dos ponteiros do relógio e os 3 movimentos são gratuitos. Por cada movimento adicional vou ter que perder um barco. Vamos então simular aqui que eu fazia, por exemplo, aqui
precisava de fazer navegação. Imaginemos que eu tinha avançado e ia fazer navegação. Navegação, eu escolho todos os meus barcos na fase 1 movem-se um espaço. Quer dizer que estes dois barcos se podem mover um espaço, podem mover para aqui ou para aqui. As zonas que têm a bolinha aqui em cima quer dizer que são zonas não exploradas. E isto tem uma regra especial. Quando eu entro numa zona não explorada, perco automaticamente um barco, ou seja, é necessário ter 2 barcos para pelo menos entrar numa zona não explorada, ganho a pecinha que adiciono aqui ao meu tabuleiro, e então tenho o direito a ver aqui das colónias disponíveis, revelar, elas ficam aqui disponíveis, podemos dispor assim para ser mais fácil, e vou ganhar dinheiro igual ao custo mais baixo. Portanto, é quase um prémio por termos feito por termos navegado. Portanto, eu ganhava 50, não ganhava a colónia, elas ficavam lá então disponíveis para depois poderem ser compradas numa próxima fase, ou compradas ou exploradas. Portanto, isto é a fase de navegação, mas, por exemplo, se fosse o jogador amarelo a fazer, ele podia fazer assim sem problema, não perdia barco, porque já estava explorada, mas também não ganhava o bónus. Provavelmente o amarelo queria fazer a mesma exploração para aqui, e é depois isto que nos vai permitir passar para a próxima fase, que eu falo depois a seguir, depois de explicar as ações base. Outra ação possível que nós temos é, por exemplo, colónia. Agora já faz sentido, podemos fazer isto. A colónia obriga-nos, ou seja, nós podemos adquirir uma das colónias e existem requisitos. O requisito é ter pelo menos um barco no local da colónia e pelo menos 2 trabalhadores na metrópole, em Lisboa. Neste caso, eu só podia comprar uma porque só tenho um barco, mas se eu tivesse aqui 2 barcos, podia adquirir 2, porque tenho pelo menos 4 trabalhadores. Mas, neste caso, iria adquirir apenas uma, ia comprar a mais barata, porque elas são todas iguais, gastava 50, e então adquiria aqui uma colónia de açúcar, que me ia permitir produzir açúcar. E esta era a ação colónia, eu podia comprar em qualquer lado, desde que eu tivesse a quantidade de barcos e trabalhadores proporcional para adquirir as colónias pelo preço que eu desejar. Obviamente vamos pagar o mais barato. Depois, outra ação possível, temos aqui a ação, por exemplo, edifícios. Na ação edifícios, permite-me comprar qualquer um destes edifícios. E aqui o requisito também é relativamente óbvio, é parecido com as colónias. Eu tenho que ter o dinheiro que o edifício custa em cima e tenho que ter a quantidade de trabalhadores necessária para o adquirir. Por exemplo, neste caso eu teria 5 trabalhadores e eu poderia comprar qualquer um dos edifícios, porque as igrejas são os que custam mais. Custam 5, custam 4 as docas e todas as outras fábricas custam 3. E eu posso comprar em qualquer proporção. Imaginem que eu teria 6, podia comprar 2 fábricas, porque tinha 3 para cada uma, mas já não poderia comprar uma doca e uma igreja, ou uma doca e uma fábrica. Portanto, com esta, imaginemos que eu tinha 6, eu, por exemplo, podia decidir comprar uma fábrica de especiarias e uma fábrica de ouro. Ia-me custar 50 cada uma, portanto eu pagava 100, devolvia ao banco e ia colocar as fábricas aqui nesta zona para ter um registro daquilo que eu tenho disponível. Mas podia, por exemplo, vamos imaginar noutra jogada, que eu teria dinheiro também, e se eu tivesse mais, poderia dar, por exemplo, 150 e comprava aqui uma igreja e colocava aqui. O que quer dizer, da próxima vez que eu for comprar trabalhadores, eu consigo comprar mais um a 50 sem ter que pagar o custo adicional dos 100, e isto vai fazer ainda mais impacto quando avançamos nas eras, isto para a primeira era. Portanto, eu posso comprar edifícios na proporção que eu quiser, desde que tenha dinheiro e os trabalhadores necessários, e coloco-os aqui. Outra ação que eu posso fazer, por exemplo, é os navios. E nos navios, eu compro navios. E compro navios, vamos ver aqui a nova tabela, é como aos trabalhadores. Por cada doca que eu tiver, consigo comprar um navio por 50, todo o adicional é 100. Ou seja, neste caso só tenho uma doca, portanto eu, por exemplo, com 150, se tivesse para pagar, poderia colocar 2 navios. E eles entram sempre aqui em Portugal, independentemente do que tivermos explorado até mais à frente. Depois temos também a ação aqui privilégios. Na ação privilégios, eu posso ir buscar uma destes privilégios à minha escolha, desde que esteja disponível. Se não tiver, não posso. Por exemplo, eu tinha de buscar 2 igrejas, seria interessante ir buscar este. Porquê? Seria interessante ir buscar este porque vai pontuar. Como é que funciona o privilégio? Eu tenho de perder um trabalhador, só posso ir buscar um por jogada, e então este era cinzento de igrejas, colocava aqui por cima,
vou ganhar 50 de dinheiro por cada igreja que eu tiver, portanto isto ia-me dar 100 de dinheiro, que é sempre interessante, e para o final do jogo, as minhas igrejas vão valer 5 pontos. E isto é válido para todos os outros. Aqui são as docas, aqui são os discos azuis de exploração, aqui são as fábricas que eu tenho aqui e aqui são as colónias todas que eu tiver. Portanto, os privilégios são parte essencial daquilo que é os pontuadores do jogo. Há uma pequena expansão também que vocês podem arranjar, que são aqui apenas umas pecinhas de benefícios, que eu jogo sempre com ela, acho que é muito importante, que é sempre que vocês vão buscar um privilégio, podem buscar uma destas cartas que vos dá um bónus de uma vez, e são bónus poderosos, como por exemplo andar ao contrário no rondel, colocar um barco e metê-lo a navegar, poder viajar mais, ter trabalhadores livres, colónias, comprar colónias, ter descontos e ajustar os preços de mercado. Portanto, eu acho que isto é realmente importante, isto é fácil de arranjar depois, se vocês quiserem. Portanto, temos quase tudo explicado, falta só então aqui o mercado. E o mercado aqui é um pouco mais diferente e acho que é a parte mais interessante do jogo. Vamos imaginar que eu tinha aqui mais colónias, que eu tinha, sei lá, qualquer coisa assim, e ainda não tinha uma daquelas, e podia ter, por exemplo, mais aqui uma fábrica de ouro. Quando se faz a parte do mercado, eu tenho de escolher, tenho 3 matérias-primas, e tenho de escolher quais é que eu quero produzir e quais é que eu quero processar. E sendo que eu não posso produzir e processar a mesma matéria-prima, ou faço uma coisa ou faço outra. E isso está relacionado com o estado dos preços do mercado e com aquilo que eu tenho. Por exemplo, eu neste momento posso produzir 2 de açúcar, 1 de ouro. Consigo processar uma especiaria, 2 de ouro e 1 do que eu quiser. Portanto, neste momento, se calhar a combinação mais favorável seria, por exemplo, vender 2 de açúcar e vender a este preço de referência 50 cada um. Como vendo 2 destes 2, portanto ia ganhar 100 daqui. Já não posso processar o açúcar, já só posso, está esgotado o que posso fazer para o açúcar. Para o ouro, já teria que decidir. Eu tenho a capacidade de processar 2 até 3, porque tenho aqui uma fábrica que faz tudo. O processar é o valor que está aqui de lado, portanto o ouro neste momento é processável a 30, portanto eu poderia chegar, por exemplo, aos 90. No entanto, eu posso vender ouro a 60. Portanto, se calhar seria mais eficaz vender aqui 1 a 60 do que 2 a 30. Mas, por acaso, até seria a mesma coisa. Porque eu, por exemplo, podia processar os 2, porque tenho aqui 2 de ouro. Vou fazer isso. Vou processar os 2 a 30, ou seja, dá-me 60 também. E isto vai subir, porque é no sentido inverso. Portanto, ia ganhar 60 porque decidi processar, usar as minhas fábricas de ouro. E agora vou usar as especiarias com esta Joker, porque não tenho forma de produzir, não tenho quintas ou colónias de especiarias, tenho apenas fábricas, portanto vou ter que processar aqui as especiarias e como processo 2, vou ganhar 30 por cada um, porque é sempre este valor, isto é para venda, isto é para processar, portanto ia ganhar mais 60. Ou seja, isto é extremamente interessante, temos que fazer aqui algum cálculo justo ao que temos, mas também pensar naquilo que são o que deixamos para os outros. Ou seja, desta minha jogada, os outros jogadores vão ter muito interesse em vender ouro e vender especiarias porque os preços subiram brutalmente, já não terão tanto interesse em vender açúcar porque o preço desceu. Portanto, este é um mercado muito flexível e muito interessante e que resulta das interações entre os jogadores e, para mim, provavelmente a parte mais interessante do jogo. O que é mais para explicar aqui? Não expliquei ainda a carta de navegador. Isto é um bónus. No início do jogo, o último jogador vai receber esta carta. E vamos imaginar que era o amarelo. O último jogador fez a sua primeira jogada ali e ficou marcado com o símbolo do navegador. Esse jogador pode usar isto a qualquer momento para fazer uma ação de navegação gratuita. E faz isto antes da sua ação. Se fizer, passa isto ao jogador no sentido inverso da ordem de jogo e o outro jogador ganha isto. E se for, por exemplo, o jogador vermelho, marca o sítio em que tem e fica com a peça. Marcamos porquê? Porque se esta peça der a volta e o jogador que tem isto não usar, perde e passa para o outro. É para isso que serve, é um registro para este bónus não ficar bloqueado. Depois, importa abordarmos aqui as secções. Quando alguém, vamos imaginar que isto tinha sido assim, tinha sido descoberto, quando alguém decide explorar aqui, é na mesma ação de exploração, ganha o bónus, perde o barco, tudo mais, mas automaticamente todos os jogadores entram na área 2, ou na área 2 do jogo. O que é que acontece? Acontecem várias coisas. Para já,
isto aqui é ajustado, porque estes vão se esgotando e depois, consoante o número de jogadores, entram novas quantidades de bónus. Podem entrar 2, 3 em cada um dos sítios, depende da contagem de jogadores. No entanto, o que acontece é que os barcos passam todos a andar mais, neste momento andam mais 2, e os custos adicionais, para além da quantidade de igrejas e de docas que temos, já não é 100, passam a ser 200. Portanto, eu tinha adquirido uma igreja, eu continuo a conseguir comprar 2 trabalhadores 50 cada, mas o meu terceiro já me vai custar 200 e neste caso o meu segundo barco já me vai custar 200, portanto isto é um ajuste muito importante. Isto acontece aqui e acontece aqui quando passamos, entramos também na fase 3, ajustam os privilégios e os barcos passam a andar 3 e os custos adicionais passam a ser 300, quer para trabalhadores, quer para barcos. Quando entramos nesta zona, isto também depende do número de jogadores. Para 2 jogadores entrava em Macau este bónus de barcos afundados e ali também em Nagasaki. Se estivessem a jogar a 4 ou 5, isto não estava em jogo. Mas partindo do princípio que está aqui, isto tinha sido tudo explorado, os barcos já estavam a conseguir chegar lá. Eu teria, por exemplo, aqui 3 barcos e para entrar nestas zonas que têm este 2 mais, quer dizer que afundam-se 2. Quer dizer que quando eu descubro aqui, tenho que ir com 3 para 2 se afundarem e ficar lá 1 para o bónus de exploração ser válido. Isto acontece para Nagasaki porque quando Nagasaki é explorada, o jogo acaba. E o jogo acaba da seguinte forma: marcamos como fim de ronda e todos os jogadores jogam uma mais vez e depois então passamos para a fase de cálculo de pontos de jogo. E então o cálculo dos pontos é como eu já tinha referido. Vamos imaginar que eu tinha colecionado mais bónus destes durante o jogo, só para fazer aqui um cálculo, sei lá, qualquer coisa assim. Então íamos calcular. Podemos ver aqui na ajuda, no livro, vamos calcular então 1 ponto por cada trabalhador em Lisboa, 1 ponto por cada barco no terreno, 1 ponto por cada 200 moedas, ou 200 de dinheiro, e depois esta pontuação aqui. Também posso escolher onde é que vou colocar, provavelmente aqui dava mais bónus, se for nestes é 2, se for nestes é 1, daí ter aqui o traço, mas eu, por exemplo, vou colocar aqui, então eu teria de pontos, 1 ponto por cada colónia, 3 pontos. 3 pontos por cada fábrica. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12. 4 pontos por cada disco de exploração, 4 pontos. 3 pontos por cada doca mais 3 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos por cada igreja, portanto 18 pontos. E somava isto tudo e era a minha pontuação final. De notar que o jogo também pode acabar quando todos os edifícios estiverem construídos. Ou seja, acaba quando alguém chegar a Nagasaki ou quando alguém construir todos os edifícios. E basicamente é assim que se joga navegador. Então, basicamente é assim que se joga navegador. Vamos falar então por tópicos, como é habitual. Quanto à montagem, não tem nada de excepcional na montagem, é simplesmente fazer a distribuição aleatória das pecinhas das colónias, depois colocar os edifícios todos no sítio e estamos basicamente prontos a começar a jogar. Quanto a componentes, estamos a falar de um jogo que é de 2010, portanto já lá vão 13 anos. E ainda assim, eu acho que os componentes não estão nada maus. As moedas são em cartão, claro, mas até o modo como o mapa está feito releva-nos para outra altura e o facto de termos as pecinhas dos edifícios e as casinhas, para mim, é suficiente e está perfeitamente adequado com os marcos e tudo, no modo simplista, mas bastante eficiente e que faz lembrar realmente aquilo que era o bom do que se fazia há uns anos. Quanto ao livro de regras, estes jogos, normalmente da Verlag e do Makerts, têm uns livros de regras muito concisos. É o caso, muito concisos, leem-se muito rapidamente, vamos diretamente ao assunto. Eu senti que faltava aqui uma dúvida, por exemplo, com os favores. Espero que não tenha feito errado, mas eu baseei-me no livro de regras, coloquei apenas um em cada localização, pelo menos era assim que estava na ajuda. E tem uma ajuda, que é uma folha ainda mais pequena, que é um resumo do jogo. Eu acho que isto está muito bem feito e é um modo minimalista de um jogo que é bastante profundo até nas estratégias e nas táticas que tem. Quanto a design e arte gráfica, tem um design e arte gráfica que não são propriamente contemporâneos. Leva muito para os jogos em que os tons pastéis e os castanhos caracterizavam este tipo de jogos, que ainda é um certo tipo de tons e de abordagem estética que é muito típica nos jogos alemães. No entanto, neste jogo, como faz aqui uma alusão a um tema da expansão portuguesa, pelo menos do início da expansão portuguesa, do Império Português, esta representação gráfica e cromática até acho que encaixa bem. Portanto,
eu gosto do modo como está implementado, provavelmente noutros jogos não gosto tanto, mas eu também sou um pouco aqui suspeito nisto, porque eu tendo a gostar até deste tipo de estética. Gosto de muitas estéticas e gosto que cada jogo tenha a sua característica, e eu acho que isto entra bem neste tipo de jogos mais euro e já com algum peso de idade, acho que assenta bem. Quanto a temas e narrativa, eu acho que o jogo está bem feito nesse sentido, até conhecendo pela história, de certeza que houve aqui alguns contributos dos próprios portugueses que participaram no processo de desenvolvimento do jogo, e vemos aqui esta fase clara da expansão portuguesa por etapas, porque de facto foi assim, foi uma expansão por etapas, muito centrada na parte comercial, que também era um facto, ou seja, esta expansão portuguesa não era propriamente para controlar território, até porque Portugal era muito pequeno e não tinha qualquer hipótese de controlar estes territórios, era uma relação claramente comercial. Portanto, nesse aspecto acho que o jogo faz isto bem, porque é uma espécie de corrida para chegar até ao Extremo Oriente, e isto de facto era algo que estava no imaginário dos portugueses na altura, chegar ao Extremo Oriente, ser os primeiros a dominar essas rotas comerciais e todas essas coisas. No entanto, o jogo tem um problema, porque se focou apenas nas transações comerciais. E se bem que isso é uma realidade, de facto eram as transações comerciais que eram o foco do jogo, não é? É isso. No entanto, ou seja, todas as questões culturais do domínio, de extermínio e de populações foram retiradas, isso eu até consigo perceber. Agora, o facto de, por exemplo, quando abordamos a questão da África, em que apenas se representa o ouro, é problemático. É claramente problemático nos dias de hoje, porque é uma espécie de branqueamento daquilo que foi o processo de escravatura, que não foi um processo que foi iniciado pelos portugueses, já existia, era algo que era comum, como uma troca até de prisioneiros e como quase despojos de guerra. Havia guerras e ataques para criar escravos para vender, muito nos mercados que já eram islâmicos e entre as comunidades e os reinos africanos. E os portugueses, obviamente, entraram também neste começo e expandiram-no e amplificaram. Não o criaram, mas expandiram-no. Mas isso foi abranqueado. Ou seja, a África aparece apenas como um local que produz ouro. E o Brasil, por exemplo, é um local que produz açúcar, quando nós sabemos que o açúcar que vinha do Brasil normalmente era produzido com mão de obra escrava. Portanto, essas coisas são um bocado limpas do jogo, e hoje em dia eu acho que isso não é muito aceitável. Provavelmente uma das razões que não tem levado o jogo a ter muita taxa de propagação nos dias que correm, digo eu. Quanto a mecanismos, tem aqui um mecanismo do Rondel, que é um mecanismo elegante e muito aplicável a este tipo de jogos de estratégia e planeamento, porque força, ou seja, o modo como se constrói o Rondel, a roda e os ciclos das ações que se pode fazer, obriga a decisões difíceis, a ter que planear com vários turnos de antecedência, e sem haver aqui realmente um bloqueio direto nas ações pelos outros jogadores, ou seja, nós aí estamos condicionados por aquilo que nós próprios fazemos. Depois, obviamente, tem uma série de mecanismos interessantes de progressão, as fases e as eras que permitem dar um ritmo diferente ao jogo, com alguns prémios por chegar primeiro a certos sítios, alguns bónus de progressão, que no fundo são barras de progressão no modo como se constrói as fábricas e os edifícios, vão ficando cada vez mais caros, e também o sistema de pontuação é muito interessante. Este facto de colocarmos os privilégios e nos dar dinheiro, mas nos retirar trabalhadores, e ser um multiplicador para a parte final do jogo. No entanto, acima de tudo, aquilo que eu gosto mais é o mercado. Este mercado simples, muito fácil e muito perceptível, a quantidade que vendemos ajusta aos preços. No entanto, esta lógica de podermos vender ou processar um bem é uma abstração inteligentíssima, ou seja, simplifica muito um processo mercantilista de adquirir as matérias-primas e trabalhá-las, e gera decisões muito interessantes porque só podemos fazer uma das duas. Eu acho que isso é realmente genial, como se transformou um mercado que é simples, mas que ganha muita profundidade, lá está, pelo modo simplificado como foi implementado. Quanto à duração, o jogo consegue ser jogado, eu diria que entre 1h30 e 2 horas, depende da quantidade de jogadores, porque ele pode ser jogado desde 2 a 5, e tem aqui um efeito de temporizador para final do jogo, porque quando se chegar a Nagasaki, salvo erro, Nagasaki, o jogo acaba. Portanto, os jogadores podem acelerar mais ou menos o jogo, pode ter aqui, ou pode ser até parte da estratégia do jogo, esta duração, daí ela ser algo variável. Quanto ao número de jogadores, eu diria que ele joga bem a qualquer contagem de jogadores, mas eu diria que provavelmente 3, 4 será o ideal para não termos muito tempo de espera, apesar dos turnos serem rápidos, e o mercado fica um pouco mais controlável, ou seja,
podemos estar em atenção e estar a ver o que é que os outros têm e assim conseguimos prever que tipo de modificações é que podem acontecer no mercado e aproveitar essas sinergias. Portanto, eu diria que é uma contagem mais adequada e mais indicada para este jogo. Quanto às interações entre o jogador, no Rondel não há propriamente interações, que é também um modo inteligente de não frustrar os jogadores nessa perspectiva, mas há interações depois nas descobertas, ou seja, quem chegar primeiro descobre e tem os bónus. Há muita interação depois nos mercados, aí sim, em que estamos a ver a flutuação dos preços e tentar fazer algumas previsões do que é que vai subir e descer, para depois, quando chegar a nossa vez de fazer o mercado, termos então esses benefícios adicionais. Também uma corrida para ver quem constrói primeiro os edifícios, porque eles vão aumentando de preço à medida que são construídos, tal como os próprios privilégios que se vão esgotando à medida que vão sendo comprados. Quanto à estratégia, tática e aleatoriedade, o jogo penso que tem tudo. Nós claramente podemos definir uma estratégia para o nosso jogo, como é que vamos montar, por exemplo, o nosso motor de produção e de conversão de matérias-primas, que tipo de pontuadores é que vamos apostar, porque isto vai fazer também diferença do jogo, mas também tem uma parte tática, no sentido de que tentar aproveitar as dinâmicas de mercado, no que está favorável naquela altura, e também, por exemplo, as oportunidades de exploração. Perceber se os outros jogadores estão a explorar ou não, e se para nós é benéfico seguir por essa via ou não, também pode ter alguns benefícios táticos do momento. Portanto, eu acho que o jogo equilibra tudo. Do ponto de vista da aleatoriedade, não tem grande aleatoriedade, quanto muito é na distribuição das peças das colónias, mas a partir do momento em que elas são reveladas, dá o benefício, fica comum para todos, a informação comum para todos, mas faz sentido porque realmente é uma ação de descoberta e nós não temos certeza exata do que é que lá estará, portanto faz todo o sentido ter essa pequena dimensão aleatória. Quanto à complexidade, eu acho que o jogo é bastante simples. O que pode ter um bocadinho mais de complexidade é perceber o modo como funciona o mercado, porque temos de ver muito bem o que é mais favorável, se é produzir, se é processar, e isso pode criar ali um pouco de caos e pode ser um certo desafio matemático até ver qual é que dá mais, mas também são só 3 matérias-primas, portanto também não é matérias-primas, 3 bens, também não é assim muita coisa, talvez a maior complexidade venha disso. De resto é relativamente fácil, Rondel, uma ação de cada vez, não são muitas ações, e diria que é relativamente fácil. Também decidir quando ir aos privilégios talvez seja aqui uma parte determinante, mas eu diria que é profundo na estratégia que nós podemos aplicar, mas não é muito complexo no modo de aprender as regras, sendo que se explica relativamente rápido até. Quanto à curva de aprendizagem, eu diria que talvez no primeiro jogo não vão ser muito eficientes, vão precisar de fazer um primeiro jogo para perceber as flutuações do mercado e como é que se pode tirar partido dele, e também, se calhar, mais do que um jogo para perceber a questão do fim de jogo, porque o fim de jogo parece que não há nenhum benefício para quem chega ao fim, mas depende da estratégia e do que andaram a fazer durante o jogo. Pode fazer parte da estratégia chegarem mais rapidamente ao fim para controlarem o tempo de jogo e não darem a oportunidade dos outros jogadores pontuarem tanto. Isto talvez seja a maior curva de aprendizagem, perceber o mercado e perceber realmente o timing, o tempo e os momentos para controlar o jogo, saber quando acabar, quando acelerar ou quando tornar o jogo mais lento para nosso benefício. Eu diria que isso demora, se calhar, esta parte do tempo até uns 2, 3 jogos, pelo menos até chegar lá. Quanto a tempo de espera e de análise, normalmente não tem muito, porque as ações são lentas, à exceção do mercado, que pode dar origem a alguns cálculos, se bem que algumas decisões também podem ser difíceis. Será que eu vou navegar? Será que eu vou explorar? Vou fazer um mercado? Pode ter algum, mas eu não diria que seja nada muito profundo e que leva realmente a turnos gigantes. Não me parece que seja nada disso. É relativamente rápido, mas claro, se os jogadores forem dados a isso, podem demorar muito tempo a tomar uma decisão. Quanto à rejogabilidade, eu acho que o jogo tem elevado a rejogabilidade, porque vai depender daquilo que os jogadores fizerem. É um jogo que vive muito dos inputs, da introdução dos elementos que os jogadores trazem ao jogo, e isso vai criar um sistema que abre oportunidades para os outros. Eu diria que isso é isso que garante alguma rejogabilidade ao jogo. Eu diria que também a pequena expansão que eu referi, daquelas peças bónus para quando vamos buscar um favor, eu acho que é bom também para a rejogabilidade, porque dá bónus variáveis e vem melhorar o jogo, vem torná-lo mais ritmado e também mais variado, apesar de ser uma pequena adição.
Quanto ao arco e ritmo de jogo, eu acho que está mesmo interessante, mostra mesmo, tenta replicar com este fenómeno do tempo e de chegar a um objetivo, aquilo que foi a expansão portuguesa, de uma expansão lenta, depois os barcos começam a navegar muito mais à medida que conhecem os caminhos, a economia começa a escalar e a produzir muito mais, e eu diria que isto está bastante bem feito e é bastante interessante, e conseguiu ser marcado num jogo que tem um ritmo realmente acelerado, mas que os jogadores podem controlar o ritmo final de como acabam, e isso vem criar uma tensão adicional ao jogo, que eu acho que é também uma das suas forças. Quanto a opções e caminhos para a vitória, temos várias estratégias, podemos jogar mais rápido, mais lento, jogar com o tempo e claramente os bónus. Nós podemos nos especializar em alguma coisa, podemos fazer uma estratégia de ir buscar pontos a todo lado e podemos, de facto, como já disse várias vezes, controlar o tempo de jogo, e isso acho que nos dá muitas variações possíveis entre as combinações dos bónus e a combinação do tempo, para tornar sempre o jogo com várias possibilidades de podermos ganhar, se bem que também aqui também o que dá variabilidade é saber aproveitar aquilo que os outros jogadores estão a fazer ou não. Isso também vem abrir as possibilidades de caminhos, ou de novos caminhos para a vitória. Quanto à inovação, esta categoria é um bocado estranha porque o jogo não é nada novo, é de 2010, já lá vão pelo menos 13 anos de jogo, e falar de inovação será estranho. No entanto, eu acho que continua a ser relevante. O sistema de rondel, depois o Mark Gertz replicou várias vezes. Eu vejo também o sistema de pontuação destes bónus que nos dão uns benefícios, mas pontuam no final. Uns toques de concórdia nas cartas que vamos buscando como ações, mas que determinam aquilo que vamos pontuar no final. Portanto, eu vejo aí isso que influenciou depois outros jogos, portanto, deve ter sido inovador. A questão do rondel também. E aqui o modo como se tenta replicar de um jogo que pode ser visto como abstrato, não é? De conversões de recursos e progressões, numa coisa que foi um momento histórico real, apesar de se ter ignorado aqui a parte da escravatura e todos os outros efeitos nefastos da colonização portuguesa, que está associada à expansão marítima e comercial, isso foi ignorado, e isso terá sido aquilo que hoje em dia seria muito pouco inovador não considerar este tipo de coisas, e até perigoso por vários motivos. Quanto ao preço, eu acho que o jogo se consegue comprar relativamente barato através desta edição em português do Brasil e espanhola, através da Mais Que Oca, que ofereceu o jogo aqui para o canal, portanto eu espero não estar a ser enviesado por isto, mas se vocês podem pesquisar online pelo preço, eu diria que isto se consegue comprar por cerca de 40 e tal euros. E pronto, foi esta a minha opinião do navegador, espero que tenha sido útil. Estava aqui há muito tempo para ser feito, mas acho que consegui jogar o jogo o número de vezes suficiente para ter aqui uma opinião o mais isenta possível, que é algo que me preocupa sempre nestes casos em que as editoras me oferecem os jogos. Eu tenho a ideia de conseguir identificar aqui pontos positivos e negativos, e penso que estará na altura, e com esta informação, se vos for útil, provavelmente poderão tomar decisões se vos interessa ter o jogo ou não, nem que seja para pedir a alguém que o tenha para experimentar, ou então poderem adquiri-lo se for mesmo do vosso interesse. Eu continuo a dizer que acho que, apesar da idade, continua a ser um jogo muito interessante e relevante nesta história dos jogos de tabuleiro modernos e também na história de Portugal. Então vá, obrigado, adeus.